Opa, gente, foi muito custoso, mas finalmente eu posso dizer pra vocês. Deixa eu fazer aqui só, ajustando aqui, pronto. Mas eu posso dizer pra vocês que eu entendi, né? Consegui deduzir a fatídica forma. Opa, por que que tá tão pequena a caneta? Conseguimos fazer, tá muito fininha, né? Aqui ficou grossa demais. Pronto, assim tá bom. Conseguimos fazer a dedução do porquê que seno de 2θ, ou seja, do dobro de θ, né, de 2θ, é igual a cosseno. Deixa eu tirar esse mouse aqui. Isso que deve irritar vocês, não deve? É igual a cosseno de θ, de θ, vezes, vezes seno de θ. Por que essa fórmula ela tem validade? O que que essa fórmula, por que que essa fórmula ela tem validade? Ou duas vezes isso, ou metade de seno. Tanto faz, né? Como você prefira botar. A fórmula que eu aprendi era com metade, mas essa aqui até eu acho mais bonitinha, porque só trabalha com números inteiros. Ok? Então, duas vezes cosseno vezes seno de θ. Ambos de θ, né? O cosseno de θ e o seno de θ. E aí é igual a duas vezes o seno de θ. Por que que essa fórmula é válida? Bom, a gente vai ver algumas pessoas explicando com, pô, integral, mano. E assim, e com outras fórmulas. Mas assim, toda vez que você tiver um círculo trigonométrico, vai por mim, e tiver uma relação fácil dessas, quer dizer, fácil eu quero dizer, uma relação palpável dessas daqui, você tem que ser capaz de deduzir do próprio círculo trigonométrico. Eu não estou dizendo que ela necessariamente ela é fácil de chegar. Eu não estou dizendo que ela é fácil de se deduzir. Eu estou apenas dizendo que é viável, é um produto viável, ok? Então, deixa eu só atualizar aqui a página para não ficar nenhuma gravação ferrada. Acho que agora foi. E bom, como é que a gente faz isso daqui? Vamos começar com o cara. Se a gente está tratando de uma coisa trigonométrica, de uma função trigonométrica, de uma fórmula trigonométrica, de uma relação trigonométrica, a gente tem que chamar ele, né? O círculo trigonométrico. Eu sei que ele é o malvado de muitas pessoas, eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu tenho uma certa admiração por ele. Então vamos desenhar aqui o plano cartesiano do círculo trigonométrico. Quero que você imagine junto comigo que esse círculo trigonométrico ele tem raio 1. O que significa ter raio 1? É que do centro dele, é que do centro dele até uma periferia. Pera aí, gente, que aqui ficou muito pequeno, né? Vocês perceberam junto comigo. Que do centro dele até a sua periferia, ou seja, do centro até a extremidade, ele vai ter sempre, ó, do centro até uma extremidade, do centro até uma extremidade, do centro até uma extremidade, vai ter sempre que valor? R, né? E R eu estou assumindo junto com vocês que é igual a 1. Então, eu estou dizendo que o raio, eu estou afirmando para vocês que o raio desse círculo trigonométrico, é igual a 1. Um quê? Uma unidade. Quer botar 1 metro, quer botar 1 centímetro, tanto faz, é igual a 1. Estou tratando como unidade. Ok. Agora, dito isso, então a gente está trabalhando com um círculo que se chama na trigonometria de círculo unitário, tá? Então, círculo unitário. Se quiser saber o conceito mais técnico disso aqui, tá? Ok, mas o ponto é, como é a relação de seno e cosseno? Ué, esse aqui é o eixo do cosseno, esse aqui é o eixo do seno, como você bem já sabe, ou como você já bem conhece. Ok. Se esse cara aqui é o cosseno, e esse cara de fato é o cosseno, e se esse cara aqui é o seno, e esse cara aqui de fato é o cosseno, e eu tenho um ponto P. Vou aumentar, não, vou mudar aqui a espessura, e vou botar aqui, ó, um ponto P localizado aqui, ok? Esse aqui é meu ponto P. Galera, você concorda comigo que se eu tiver, olha aqui, e eu tenho, tá? Eu tenho um ângulo de abertura para esse meu ponto P, que é isso aqui, ó. Ele faz essa abertura com a horizontal e eu vou chamar esse valor de θ. Por que de θ? Porque pode ser qualquer ângulo. Se eu fizesse uma abertura maior e eu quisesse chamar, e aqui ia ser um novo valor, vamos supor beta, e se eu fizesse um novo valor, vamos supor
alfa, tanto faz alfa, tanto faz o valor do negócio que eu estou botando aqui. Por isso que eu botei teta, que é um valor indefinido. Tanto faz quanto vale esse valor, vai sempre ser igual, né? Vai sempre respeitar a relação. Acho que foi, né? Tá. É que às vezes eu perco aqui o enquadramento. Vai sempre respeitar a relação trigonométrica. Inclusive, isso aqui eram os cálculos que eu estava fazendo antes para conseguir resolver essa loucura aqui, tá? Enfim. Ó, gente, eu de fato, eu não fico desenhando círculo trigonométrico. Tudo surgiu de uma questão de, de, de dinâmica, não, de cinemática, uma questão difícil de cinemática, em que envolvia, para saber a fórmula do alcance, isso daqui, e aí isso daqui, na verdade, não envolvia isso aqui, né? Envolvia seno vezes cosseno, aqui, ó, envolvia isso aqui, ó. Duas vezes seno de 2 θ. Era isso aqui que envolvia. Não, na verdade envolvia seno vezes cosseno e eu precisava saber que era igual a isso aqui. Entendeu? E aí eu fui falar, ué, mas por que que essa relação é válida? E aí eu comecei, tá, 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 tá. E aí agora eu tô ensinando pra vocês pra ficar na minha cabeça, tá? Mas eu não gosto de perder o enquadramento porque, né, dá probleminha aqui. Deixa eu até tirar o mouse de ação. Foi. Então, eu estou determinando aqui como θ um ângulo qualquer, por isso que eu chamei de θ e não dei um número determinado, perfeito? Para a gente não tirar o θ de vista, para a gente fazer tudo em função dele. Ok, tá? E ele também vai ter, ok, uma projeção no eixo horizontal e uma projeção no eixo vertical. Ou seja, esse aqui, para quem bem sabe, esse aqui é o eixo vertical, o eixo que fica em pé. E esse aqui é o eixo horizontal. Eu sempre me lembro que o cosseno é o eixo horizontal, por quê? Porque eu estou cosseno, eu estou colado no chão. E aqui, ó, eu tô seno, né? Eu tô sem o chão, digamos assim. Ou você pode também pensar, né, com sono e sem sono. Com sono eu fico deitado, sem sono eu fico em pé. Então, cosseno e seno. Por que que eu falo do com sono e sem sono? Porque eu sempre me lembro aqui, ó, para as relações trigonométricas, com sono. Ah, tá. Ó, tá aí, quase ali embaixo. Com sono, K, I. Então, é cateto adjacente sobre hipotenusa. E sem sono, corri. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Aprendi isso aqui com o Pedro, tá? Da plataforma SAD. E eu nunca me esqueci, eu sempre uso isso. Ok, mas aí nós vamos ter. Esse aqui é o eixo dos cossenos, perfeito? E esse aqui é o eixo dos senos. E, cara, professor bom, tu tem que dar referência dele, tá? Então, tô dando referência aqui do meu. Ok? Então esse ponto P, ele tanto vai ter uma dimensão, ele tanto vai originar, né, uma dimensão aqui, ó, no eixo dos cossenos, quanto uma dimensão aqui de altura no eixo dos senos. Aí você vai me dizer, perfeito, isso aqui eu já sabia. Sim, galera, mas calma, essa aqui é só a primeira parte da imaginação, do entendimento. Bom, agora eu vou desenhar para vocês uma outra reta exatamente igual, que também vai bater no mesmo ponto P aqui do outro lado, tá bom? Ok, então eu vou botar aqui um ponto P qualquer. Então aqui eu vou chamar esse aqui, opa, então eu vou chamar esse cara aqui também de P. E ele, tá, gente, é como se eu tivesse pego uma bolinha, que eu tirei ela daqui, ó, e ao invés de eu ter andado com ela pra cá, eu andei a mesma angulação, só que pra cá. Ou seja, eu parti do mesmo lugar e ao invés de subir, eu parti daqui e desci. Ou seja, opa. Ou seja, o meu seno e o meu cosseno, opa. Ou seja, o meu seno e o meu cosseno serão os mesmos valores e aqui vai ter a mesma abertura de θ, não vai? Porque se eu descer a mesma angulação, eu vou ter que ter o mesmo valor aqui para representar o quanto eu estou me distanciando da normal, né? O quanto meu ângulo está inclinado da normal. Olha eu com física aqui, da normal não, tá? Da horizontal, não da normal. Esquece da normal. Nada me veio aqui um negócio de física que dá normal, né? Da força-peso. Não, não é da normal, é da força, do plano, da direção horizontal. Ok, e ele também vai ter uma altura aqui no eixo vertical. Ambos os valores, aqui não, né? Aqui vai ser positivo igualmente, só que aqui vai ser um valor negativo, só que a gente está trabalhando com tudo sem ver o sinal da carga, sem ver que, nossa, isso aqui está para baixo no plano cartesiano, esse aqui é o eixo positivo, né? Para quem bem sabe, esse aqui é o eixo positivo, esse aqui é o eixo positivo.
Aí para cá seria o eixo negativo e para baixo também seria o eixo negativo. Mas enfim, a gente não está trabalhando com isso aqui agora não, tá, gente? Vamos fazer uma análise um pouco mais simples. Então eu vou só, galera, por favor, eu só preciso que você aceite que antes de eu fazer isso, eu até vou botar, né? Esse valor aqui vale um, isso aqui vale um. Ou seja, essa medidinha aqui, nossa senhora, que grossura, meu pai amado. Que grossura. Essa medidinha aqui vale um e essa medidinha aqui vale um. Aí você vai me perguntar por quê? Porque isso aqui não é do centro até a periferia? Ou seja, isso não é o equivalente a um raio? Sim, se isso aqui é um raio e eu acabei de dizer que o raio vale um, eu estou determinando que isso aqui vale um, tá, gente? Foi o que eu setei para a questão. Eu disse que aquilo ali vale um. Eu setei isso na questão. Eu que determinei que o raio dessa minha circunferência vale um. Ok. Nossa, parece que eu tô mais vermelho que o normal. Mas enfim, eu não tenho rosácea não, tá? E eu também não tô cansada nem nada. Que como tá frio, eu fico com a bolsa térmica aqui. Aí parece que ela me esquenta de um jeito mais forte. Tá, mas vamos prosseguir, tá? E aí, o que que a gente acabou de descobrir? Eu vou só abstrair esse triângulo. Tanto é verdade que eu só vou abstrair esse triângulo que eu vou pegar junto com vocês e vou construir esse triângulo. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo tudo aqui em cima do triângulo pra você ver que eu não tô pegando uma nova figura. E vou pegar ela e vou abstrair pra cá, ó, tá vendo? Tô tirando ela dali e agora essa aqui vai ser a nossa nova imagem de figura. Vai ser esse triângulo aqui. Antes eu quero fazer aqui um risco aqui no meio que separe esses dois triângulos. E aqui eu vou dizer que isso aqui vale θ, isso aqui vale θ. Ok? Ambos valem θ. Eu vou dizer que aqui eu vou ter peixe, papá. Ou seja, o que que é? Olha isso. Para quem não conhece, isso aqui é um conceito da geometria. Quando você tem um vértice saindo, ok? Quando você tem um vértice, quando você tem uma reta saindo de um vértice, o que que é um vértice? É um encontro de duas arestas. Então, quando você tem uma reta, um segmento de reta, melhor dizendo, uma reta lá infinita, um segmento de reta saindo de um vértice, ou seja, de duas arestas juntas, aqui seriam essas duas arestas, isso aqui essa bolinha aqui, né? Esse encontro aqui é um vértice. Quando você tem uma reta saindo desse vértice, em que você tem um triângulo, ok? E aí ela vai até o outro lado do triângulo, perfurando 90 graus, você pode dizer que isso aqui, com toda certeza, é a altura do triângulo. E essa daqui é a base, quem foi perfurada com 90 graus. Para ficar mais didático, eu vou mostrar para vocês a figura viradinha, ok? Pronto. Mas, ó, você concorda comigo que eu não modifiquei nada, ó. Eu deixei os ângulos θ nos mesmos lugares, eu só vou inverter porque eles ficaram deitadinhos, tá? Mas, ó, eu deixei os ângulos θ nos mesmos lugares e aqui o ângulo, né, que tu cortou aqui, responsável pela nossa altura. Nossa, mas tá muito grossa essa caneta. Acho que, acho que eu vou só aumentar aqui essa figura pra, né? Acho que assim a gente consegue trabalhar melhor com a figura. Ok. E aí, eu posso dizer que isso daqui, essa medida toda aqui, ela é o nosso H. Ao mesmo tempo, você concorda comigo que, ó, é essa medida aqui que eu transpus para cá, tá? Ó, ela que furava fazendo 90 graus e aí eu inverti, tá vendo? Ó, onde ficava o ângulo aqui, eu subi. Então, o que ficava oposto a ele tá aqui embaixo, perfeito? Só para não causar nenhum tipo de confusão na mentezinha de vocês, tá? Importante isso. Vou modificar a câmera para cá. Pronto, para não causar nenhum tipo de confusão na mente de vocês, ok? Então, vamos lá. O que que a gente tem agora? Agora a gente tem o seguinte processo. Vou tirar aqui essas espiraladas que eu fiz e eu vou deixar assim, tá? O que que acontece? Tá? Você concorda comigo que essa medida aqui é o H daqui? É o H e é o H? Sim. Como é que eu faço? Opa. Como é que eu faço para descobrir quanto vale H? Galera, H não vai valer cosseno, não. H não vale cosseno? Ó, vamos analisar esse círculo trigonométrico bem direitinho. H é essa medida aqui. Essa medida aqui, ela não vale cosseno? Não vale cosseno? Ué, claro que vale, ó. P no eixo horizontal é o quê?
A sombra de pé projetado na horizontal é o quê? Se não é o cosseno. É o cosseno, ó, tá vendo? Tá no eixo do cosseno e vai até o final do cosseno, ou seja, o início e o final da medida, ou seja, vale cosseno. Se vai do centro até o ponto onde ele está localizado, né? A projeção perpendicular dele ali no plano horizontal. Então, isso aqui é o cosseno. E esse daqui é o seno, tá, gente? Esse daqui é o cosseno, esse aqui é o seno. Perfeito? Eu vou ter que voltar aqui um pouquinho nas imagens que eu acabei azucrinando. Ok. Então, isso aqui a gente acabou de descobrir que isso aqui é igual a cosseno de θ. Esse h aqui, ele vale. Oh, lá, 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 lá. Oh, meu pai amado. Esse h aqui, ó. H é igual a cosseno de θ. Tá bom, né? Mas caraca, galera, que isso? H é igual a cosseno de θ. Tá muito grossa essa caneta, né? Vou dar aqui mais uma afinadinha nela, porque tá muito grosso. Então, H é igual a cosseno de θ. Nossa, bem melhor. Cosseno de θ, ok. Luana, outra coisa que eu consigo dizer é que essa medida daqui, ó, essa medida daqui, ela vale seno, não vale? Ó, é a altura de P. E a altura de P não é seno? Gente, para deixar bem claro, a altura que eu tô aqui, essa altura daqui é igual a essa altura aqui, por favor, né? Vamos. E aqui também vale o mesmo seno, tá? Então eu posso dizer que essa medida daqui vale seno de θ e essa aqui vale seno de θ. Só isso. Você não precisa botar entre parênteses. Foi só um pequeno preciosismo aqui meu. Ok. Então a gente sabe que essa base aqui ela vale seno de θ para esse lado daqui e seno de θ para esse lado daqui, ó, tá vendo? Para esse lado daqui é seno de θ e para cá é seno de θ. Ok. Então vamos prosseguir, né? O que que a gente tem mais que fazer? Ué, tem mais alguma medida que a gente precisa encontrar? Não, tá, galera? Então eu vou botar aqui para vocês, ó. Ah, tá. Se você quiser traduzir, tá? Essa reta aqui, ela é o equivalente ao quê? A essa reta aqui, tá vendo? É aquela que tá colada com o ângulo θ e oposta ao ângulo de 90 graus. Quem é que está colado ao ângulo θ e oposto a 90 graus? Ué, essa reta aqui, essa reta aqui, essa reta aqui. Então, quem é ela? Vamos agora descobrir quem ela é. Ela é 1. Porque não é 1? É 1. Perfeito. Foi. E aqui do outro lado a mesma coisa, tá bom? 1. Aí você vai botar aqui, ó, 1. Tá bom, mas não tem muito mais que explorar dessa figura. Então agora vamos calcular um negócio chamado o que que eu tenho, o que que eu posso calcular que correlaciona base, altura e triângulo. Eu só consigo me lembrar de uma coisa, galera. Uma coisa. A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Perfeito. A área desse triângulo aqui é igual à base dele. A base dele é 2 vezes seno de θ. E aí nós vamos ter aqui esse h dividido por 2. Ok? A gente vai ter aqui esse h dividido por 2. E aí, como é que eu vou fazer com esse h dividido por 2? Eu vou. Quer dizer, h dividido por 2 não, tem que multiplicar vezes h, né? É a base vezes a altura. Só que a altura tu divide aqui por 2, né? Vai sobrar h dividido por 2, mas quanto é h? Esse é o ponto. Quanto é h? Do nada me deu um lápis, né? Vamos ter h dividido por 2. E eu fiquei travada nisso. Enfim, quanto é h? Era isso que eu queria ter falado. Ó, aqui a gente agora vai ter que substituir o h. A gente já substituiu o b, falta o h. O h é o quê? É cosseno de θ. Então você vai multiplicar aqui vezes cosseno de θ. Ok? Aí você vai ter, né? A área do triângulo é igual a isso aqui tudo. Mas o que que isso aqui tudo representa? Ué, isso aqui tudo representa apenas, né? Você pode cortar, e aí vai ficar apenas o quê? A área do triângulo é seno de θ vezes cosseno de θ. Perfeito? Você cortou o 2 com 2. Ok. Por que eu não estou cortando aqui nessa fórmula aqui? Porque eu já cortei aqui para baixo, tá? Perfeito? Perfeito. Agora eu vou pegar esse mesmo triângulo, tá, gente? E eu vou fazer uma maracutaia nele. Eu vou pegar e vou transformar, vou até pegar aqui, ó.
copy. E eu vou passar ele aqui para baixo, tá, gente? Ó, vou passar ele para cá, para esse canto daqui, ó. Paste. Botei ele aqui. E agora eu vou levar vocês para cá, tá bom? Que agora a gente vai trabalhar esse ladinho aqui. Deixa eu tirar aqui o mouse. Foi. E olha o que que eu tô fazendo. Olha isso, eu fiz uma inversão. Eu quero que este cara aqui, eu vou ensinar não, vou mostrar pra vocês o que que eu quero que aconteça. Eu quero que esse cara daqui, ou seja, esse ângulo aqui, ele fique na base, tá? Eu decidi arbitrariamente porque eu quero que fique na base. Pra poder mostrar pra vocês que a conta dá certo, eu preciso que esse cara aqui fique na base. Como é que eu faço pra ele ficar na base? Eu vou pegar ele aqui, ó. Tá vendo? Botei ele na base. Tá alinhado? Mal ou menos, mal ou menos. Então, ele agora está aqui na base, né, no meu canto esquerdo. Não sei se está no teu canto esquerdo também, acho que a imagem não esteja espelhada porque é gravação de tela, mas se tiver, está no meu canto esquerdo. Então, esses tetazinhos aqui, eu vou só mudar aqui o jeitinho deles, vou inverter aqui o 1, mas você tá vendo que eu estou transformando tudo igual, tá? Aqui pode continuar a mesma coisa e aqui são duas vezes seno de teta. Então, duas vezes seno de teta. E aqui é o H, né? O Hzinho. Só que esse H agora é desprezível pra gente. A gente não tá mais focando nessa medida aqui. Se eu quisesse, eu poderia até tirar. Eu vou até tirar. Ó, tá vendo? Tirei. E aí, o que que eu fiz aqui? Tararará. Eu botei 2 teta. Eu fiz isso aqui ser 2 teta. Vou tirar essa porcaria aqui. E ó, tá vendo? Aqui não era teta e teta. Só que eu juntei os dois e ficou 2 teta. Você pode também, take it off, né? Tira isso fora. Depois a gente, se quiser, a gente põe de volta. Agora, gente, eu vou construir um novo H, tá bom? O meu novo H, ele vai partir daqui, ó, e vai chegar aqui. E ele vai ter saído daqui, tá, galera? De forma tal que ele fez um ângulo de 90 graus aqui com o chão. Ah, a Luana não fez um ângulo de 90 graus. Galera, sejamos pacientes, né? O meu desenho, obviamente, ele não tá bonito. É óbvio que ele não tá milimétrico, né? Ele não tá perfeito. Ele não é um triângulo, ó, tu conseguiu puxar lá pro outro lado um triângulo retinho, na mão. Que loucura. Não, pô, galera. Claramente isso aqui tá inclinado. Claramente isso aqui não vai tá perfurando fazendo 90 graus. Só que imagine que esteja, né? Vamos trabalhar com o fato de que eu puxei lá de cima e trouxe fazendo 90 graus. Vamos trabalhar com esse fato, né? Porra, imagina. Não, mas não tá, eu tô vendo que não tá, a geometria tá falha. Não, pô, é eu que tô falha. Põe num computador pra ele fazer os riscos, tu vai ver que vai ficar perfeitinho, tá? Então aqui é 2 teta, aqui vale um e aqui vale 2 seno, ok? Ok. E aí você vai me dizer, Luana, mas quanto vale essa medida H aqui que eu acabei de fazer, ó? Essa medidinha aqui H que eu acabei de fazer. Por quê? Porque eu tirei de um vértice e cheguei na outra furando perpendicular, ou seja, a base vezes a altura. A base é sempre quem é furada de forma perpendicular e a altura é sempre a linha que vai sair do outro vértice, chegando até essa base, furando o perpendicular, ou seja, sempre essa reta aqui, ela sempre é a altura. Ok, ok, eu não tô aqui para ensinar conceitos básicos de geometria, não. Aí você vai me dizer, Luana, como é que eu faço agora para poder progredir nisso aqui? Eu quero encontrar quanto vale esse H, tá, galera? Para poder aplicar a mesma forma de que a área do triângulo, e note que é o mesmo triângulo que esse daqui, então a área deles não vai ser compartilhada, mas por enquanto vamos calcular uma nova área. Quer dizer, uma nova área não, vamos calcular a mesma área sob uma nova fórmula. A área do triângulo ela vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Só que agora a gente mudou a base, agora a gente disse que a base é essa daqui. A gente está dizendo que a altura é igual a essa daqui, e nós estamos dizendo que o dividido por 2 continua aqui. Ok, então não tem mais nada de diferente. É só o que mudou mesmo foi a base e foi a altura. Ou seja, tudo, né? Tudo. Mas vamos ver quanto é a base. A gente já tem ela. Agora a gente precisa saber quanto vale a altura. Ok? Eu preciso saber quanto vale essa altura. E bom, gente, a altura, ela vai valer. Você agora, você vai ficar fazendo vários cálculos, vai ficar matutando na tua cabeça, vai ficar isso, vai ficar aquilo, como eu fiquei, mas você tem que se lembrar do conceito mais básico. Você ainda está em trigonometria. Você ainda pode aplicar, por exemplo, relações básicas de seno e cosseno. Sendo seno igual a sem sono por ri, então cateto oposto dividido sobre hipotenusa,
E cosseno igual a cateto adjacente, né? Consono K cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí você vai me dizer, pô, Luana, qual desses daqui eu posso correlacionar a altura, que é o cateto oposto ao ângulo, né, de 2θ, e, e cateto adjacente seria o quê? Cadê? A hipotenusa é esse cara aqui, cateto oposto é esse daqui, né? Hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, tá, gente? Isso aqui nunca vai ser uma hipotenusa, porque isso aqui tá colada com o ângulo de 90 graus. Então, vai ser claramente a fórmula de seno, né, gente? O que que lá eu quero saber com essa medida aqui? Eu nem sei quanto ela vale, né? Só desse trechinho. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Seno de quanto? Seno de 2θ. Seno de 2θ é igual à hipotenusa. A hipotenusa é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é igual a 1. Então, você vai botar é igual a 1. E aí, você vai botar qual é que é o cateto oposto. O cateto oposto é aquele em que ele não tem nenhuma das suas arestas, né? Nenhuma das arestas pela qual esse cara aqui encosta, né? Esse ângulo aqui encosta, é o cateto oposto. Ok, cateto adjacente é sempre aquele que está do lado, e cateto oposto é aquele que ele está olhando para. Então, tá vendo? Imagina que isso aqui seja um olho. Então, ele está olhando para esse cara aqui. Tá vendo? Ok. E aí, nós temos aqui o nosso catetinho adjacente, quer dizer, o nosso catetinho oposto como sendo a nossa altura. A gente acabou de descobrir quanto é a altura, não descobrimos? Alguém aqui tem dúvida de quanto é a altura? Ué, passa esse um que está dividindo, multiplicando para cá, ou não faz nada, né? Porque todo número real ele é dividido por um. 8 é 8 dividido por um. 8 inteiros é 8 dividido por um. Enfim, você só anula isso aqui e você vai chegar à conclusão de que h é igual a seno de 2θ. Então, essa altura aqui ela é igual a seno de 2θ, ok? Seno de 2θ. Vou botar aqui entre parênteses, seno de 2θ. Aí você vai me dizer, Luana, então se eu tenho agora a base e se eu tenho a altura, a base sendo 1 e a altura sendo esse h aqui, o que que me falta para eu descobrir quanto é essa área? Nada. É só você descobrir. Então vamos lá. Base é igual a 1, tá vendo? É igual a 1. E a altura é igual a seno de 2θ, que a gente acabou de descobrir. Então, vezes seno de 2θ dividido por 2. Quando a gente ficou com meio seno de θ, desculpa, meio seno de 2θ. De 2θ, não seno de θ. Seno de 2θ. Meio seno de 2θ. Ou seno de 2θ é... Oh, meu Deus, travou. É, tinha que travar. Ou então seno de 2θ. É o meu celular. O meu celular não, meu tablet pedindo socorro. Socorro. Vou conectar aqui para carregar. Foi. Foi, tá? Foi. Voltou? Acho que voltou. Tá tudo na mais santa paz. Ok, então a gente acabou de descobrir que a área também é igual a isso aqui. Ai, meu Deus. Foi. A gente também descobriu agora que a área é igual a isso daqui. Tá bom, tá bom. Então, se eu tenho a área do triângulo igual a essa equação e a área do triângulo também é verdade que ela é igual a essa equação, eu posso igualar as duas. Não posso? Sim, porque afinal de contas AT é igual a AT e AT é igual a isso aqui, porém AT também é igual a isso aqui. Então eu posso igualar as duas. E agora é esse o momento que vai, se tudo deu certo, e claramente deu, né? Mas se tudo deu certo, vai resultar aqui numa conclusão satisfatória para os nossos cálculos. Então, bora lá. Seno, eu vou primeiro começar com isso aqui, tá? Então, eu vou tirar esse um aqui, tá, gente? Porque multiplicar por um e multiplicar por nada é a mesma coisa. Então, eu só vou botar, tá? Dividido por 2. Então, seno de 2θ dividido por 2 é igual a essa equação aqui inteira. Seno de θ vezes cosseno de θ. Perfeito. E aí, né, galera, você não tem mais nada para fazer. É isso. Se você quiser puxar o 2 para lá, para ser um número inteiro, ok, né? Se está dividindo, passa para outro lado multiplicando. Na verdade, você sabe, né, que se está dividindo é porque você multiplicou esse lado aqui por 2 e você multiplicou esse lado aqui por 2. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro lado
da equação se elas estiverem com esse sinal aqui de igual. Então, ou de igual, maior, ou apenas maior, tanto faz, tá, gente? Você tem que sempre botar tudo igual nos dois lados da equação para não mudar o parâmetro que você estabeleceu. Nesse caso, que o parâmetro foi de igualdade. Aqui você vai cortar o 2 com esse 2 e aqui você não tem ninguém para cortar. Por isso que é a mesma coisa que passar para o outro lado multiplicando. Enfim, né? Não tem mais nada que eu tenha que deduzir aqui com vocês. O círculo trigonométrico, ele sempre mata tudo. Ele sempre é perfeito. Ele sempre ensina para as pessoas o que é o caminho das rosas, tá, gente? Poucas coisas são tão lindas quanto o círculo trigonométrico. Mentira, tem muitas coisas que são muito lindas. Mas dentro da área de estudos, isso aqui é uma benção, tá? Isso aqui é muito organizado. É tipo uma tabela periódica. Uma tabela periódica, ninguém sabe o nível de organização dela até estudar ela. Aí tu diz, meu Deus, como pode, como pode ser tão organizada? Assim, eu também. Qual é que é a tua inspiração em organização, Luana? A tabela periódica. Enfim, tá bom, gente? Obrigado por terem visto essa dedução de seno de 2θ é igual a seno de θ vezes cosseno de θ. Ó, uma grande fórmula, não é mesmo?